Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. A Academia de Pregadores é um portal de teologia online que tem diversos cursos para você. Se você está assistindo essa aula, que é gratuita, é um presente da Academia de Pregadores a todos os nossos queridos irmãos nos mais de 48 países que a Academia de Pregadores tem alcançado. Se você está assistindo essa aula e não é o nosso aluno, você pode matricular-se no portal da Academia de Pregadores, que está com um portal novo, está com toda uma estrutura magnífica, um investimento que a Academia de Pregadores fez para levar até você, tecnologicamente falando, o melhor da teologia digital. A Academia de Pregadores também tem um corpo de professores, homens e mulheres de Deus, que tem dedicado a sua vida ao ensino e com toda certeza, aqui na Academia de Pregadores, além de crescer em conhecimento da palavra de Deus, você também vai perceber que é impossível conhecer a Deus somente teoricamente falando. Porque o objetivo da Academia de Pregadores é produzir o conhecimento prático e o conhecimento cotidiano, a fim de que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida e a unção de Deus nos envolva cada vez mais, trabalhando na formação de líderes e no conhecimento, ou seja, na revelação de Deus ao coração das pessoas. Então venha para a Academia de Pregadores. A Academia de Pregadores com certeza tem um curso ou vários cursos que vão envolver a sua vida e que vão te fazer crescer a fim de ser mais produtivo e ser um melhor servo de Deus para a glória do seu nome. Seja muito bem-vindo às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições deste quarto trimestre de 2019. Na aula de hoje estudaremos a penúltima lição. As nossas lições são comentadas pelo pastor Osiel Gomes, que é um dos mestres da Academia de Pregadores. E nós estudaremos nesta aula a lição de número 12, do dia 22 de dezembro de 2019. O título da lição é A Rebelião de Absalão. Antes mesmo de falarmos sobre a rebelião de Absalão, eu quero, em nome da Academia de Pregadores, em nome de toda a diretoria da Academia de Pregadores, desejar a você um Feliz Natal. Nós sabemos que o Natal é uma data, capitalista, que comemora o nascimento de Jesus. E tem pessoas, eu acho incrível que tem pessoas crentes que dizem que não gostam de comemorar o Natal. Eu respeito a opinião de cada um, mas pensemos em algo interessante para a nossa vida. Se nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo, que é a ceia do Senhor, por que não comemorarmos também o seu nascimento? É claro que é tão somente uma data do nosso calendário, onde as pessoas compram presentes, onde as pessoas fazem coisas até que desagradam o coração de Deus. Mas eu e você que conhecemos a Cristo, podemos sim comemorar, até porque Jesus deve nascer todos os dias em nosso coração. Então, o meu desejo para você e para a sua família, o desejo da Academia de Pregadores, de toda a diretoria da Academia de Pregadores, é que neste Natal, mais uma vez, Jesus renasça em seu coração. Que ele possa renascer em tua vida a cada dia. E se você não conhece a Jesus como teu Salvador, que ele possa nascer em tua vida, em tua alma, como Salvador, porque ele morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então, em nome da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva, um Feliz Natal. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa e que Jesus sempre tenha a primazia na sua vida. Muito bem, nas últimas 3 lições, nós estamos, nas últimas 2 lições, nós estudamos assuntos que são assuntos um tanto quanto difíceis de serem tratados, difíceis não pela complexidade dos fatos ou pela complexidade com que o nosso comentarista, pastor Osiel Gomes, fez a abordagem dos assuntos, mas assuntos incômodos, porque tratamos sobre o pecado de Davi, depois sobre as consequências do pecado de Davi, e essa é a 3ª lição que nós vamos tratar também sobre esses assuntos incômodos que a Bíblia nos traz, mas que servem para o nosso ensino. Trataremos sobre a rebeldia de Absalão.
Nós já tratamos aqui em lições anteriores sobre a rebelião, não é? E deixamos bem claro que a rebelião é algo abominável por Deus. Eu disse naquela aula que a rebelião é uma semente que encontra no coração de algumas pessoas, é uma semente plantada por Satanás no coração de algumas pessoas e encontra um terreno fértil. E nós sabemos que Absalão se rebelou contra Davi, se revoltou contra Davi, tentou usurpar o trono do pai. Eu fico lendo essa história de Absalão, e como eu tenho um filho, na verdade eu tenho 3 filhos, né? Uma filha de 21 anos, um filho de 18 e uma filha de 15. Então eu fico pensando com o coração de pai. O que foi para Davi, depois já de enfrentar diversas batalhas contra diversos inimigos e vencer a todos eles, porque Davi sempre venceu as suas batalhas, o que foi para Davi ter que preparar o exército em 3 companhias para enfrentar o seu próprio filho que ele amava. A Bíblia diz que Absalão era belo, Absalão era carismático, Absalão conquistava as pessoas e Davi teve que lutar contra o seu próprio filho. Embora os homens de Davi não o permitiram ir àquela batalha, porque seria traumático demais para o pai se ele tivesse um embate direto com o próprio filho, e sem dúvida ele poderia ter a sua vida ceifada também pelo filho, porque com toda certeza, pelo amor que Davi demonstrava a Deus e também aos filhos, mesmo tendo dificuldades como pai de família, mas Davi amava os seus filhos. E quem é pai sabe o que é esse amor de pai. E talvez ele teria dificuldades de ceifar a vida do filho e teria a sua vida ceifada por Absalão. Então os homens de Davi não o permitiram ir à batalha, mas foi, acredito eu, que a pior batalha que Davi já enfrentou, que os homens de Davi enfrentaram, e nessa batalha Absalão perdeu a sua vida. Mas vamos estudar nessa lição sobre a rebelião de Absalão. Texto áureo da nossa lição está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Eu achei esse texto interessantíssimo, porque Absalão aproveitava-se de alguns problemas, principalmente na área administrativa que o pai enfrentava, e ele furtava o coração dos homens de Israel. Eu não sei você, mas eu leio o texto bíblico pensando no fato, pensando na cena que envolve o fato. E quando eu li esse texto, nós leremos daqui a pouco a leitura bíblica em classe, eu fico lendo e tentando visualizar a atitude de Absalão. As pessoas chegando para resolver problemas e tendo dificuldade de resolvê-los, devido a problemas administrativos que Davi enfrentava. Absalão, como o filho de Davi, poderia chamar o pai e trazer soluções para o pai, falar: pai, nós precisamos resolver isso, disso e desse jeito. Ele poderia trazer soluções para o pai. Ele não fazia isso, ele aproveitava-se desta falha administrativa que o reino estava sofrendo para furtar o coração das pessoas. Isso é dissimulação, ou seja, é como se ele estivesse bem com o pai, estava bem com o povo, mas às ocultas ele conquistava o coração do povo, exteriorizando, evidenciando e trazendo uma complexidade ainda maior para os problemas que o pai enfrentava. Você conhece alguém com atitude semelhante à atitude de Absalão? Pela vida nós encontramos pessoas desta maneira. Gente que vai se aproveitar até das nossas próprias falhas para jogar contra nós, para tentar nos destruir. E precisamos identificar estas pessoas e orar a Deus para que Deus nos afaste ou afaste essas pessoas de nós. São pessoas tóxicas, pessoas perniciosas, pessoas de má índole, pessoas de mau caráter, pessoas dissimuladas. E, infelizmente,
Nós encontramos pessoas desta forma até dentro da casa de Deus. Se Davi encontrou dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, imagine nós não estamos livres disso. Mas precisamos nos posicionar diante dessas pessoas com sabedoria, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque essas pessoas muitas vezes não se arrependem, como foi o caso de Absalão. Ele foi até as últimas consequências. Ele preparou um exército contra o pai. Não obstante os seus atos, os seus planos não terem dado certo, mas ele não se arrependeu, ele não parou. Nós precisamos ter atenção, nós precisamos de espírito de discernimento, precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida e de inteligência emocional para lidar com esse tipo de pessoa. Que Deus nos livre desses Absalões que venham aparecer na nossa vida. Que Deus nos guarde de gente dissimulada, de gente mau caráter. Que Deus faça com que tenhamos uma rede protetora e que nós nos acerquemos de amigos verdadeiros, de gente que tem temor de Deus na vida e que produza crescimento em nós e que nós também possamos produzir crescimento nestas pessoas. Vamos à verdade prática da nossa lição. Verdade prática da nossa lição. A rebelião revela uma natureza depravada. Aqui vem novamente o texto, o tempo que nós estamos usando, que nós estamos falando e sendo incisivos para termos cuidado para que isso não aconteça. Aqui, a rebelião revela uma natureza depravada, apóstata contra Deus. Nós já tratamos isso aqui em aulas anteriores. Apostatar-se da fé é negar uma fé anteriormente declarada, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade de Deus. Então, eu vou só repetir algo que eu já disse, já falamos incisivamente em relação à rebelião. Todo rebelde surge porque o seu coração deu oportunidade para a germinação de uma semente plantada pelo próprio Satanás. A rebeldia é uma semente plantada por Satanás em corações onde ela vai encontrar um terreno fértil para a sua germinação. Vamos ao ponto central da nossa lição. Ponto central. A rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus. Ponto central bem ligado à verdade prática. Objetivo da nossa lição. Objetivo geral, expor que a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a sua vontade. Objetivos específicos, são 3 objetivos específicos, um ligado a cada ponto da lição. Descrever o homem Absalão, quem era este homem, quem era essa pessoa, o seu caráter, os seus atos. Segundo, destacar a revolta de Absalão, porque ele se revolta contra o pai e a forma como ele fez. Terceiro, apontar a morte de Absalão, que foi a consequência da sua própria atitude. Vamos à leitura bíblica em classe, que é também um texto tão extenso quanto o texto da lição de número 10. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 18. O livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 18. É onde está a leitura bíblica em classe. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã. Aliás, esses homens que corriam diante dele, era comum os reis da antiguidade terem ali 5, 10 homens que iam adiante dele. E esses homens iam correndo diante do rei e anunciavam a sua presença. Isso era algo que os reis faziam para aparecer, para mostrar que eles haviam chegado. E Absalão, na verdade, era aqui um filho de papai, né? Como a gente diz lá no interior de Minas Gerais. Absalão era um Mauricinho da época, que vivia se deleitando com as riquezas do pai.
e ele faz isso, ele assume essa postura, isso chama a atenção das pessoas. A gente percebe sempre na história de Davi que Davi era um rei simples, um rei que servia ao povo, e Absalão assume uma postura totalmente contrária de Davi, que era algo que chamava a atenção da sociedade na época. Então aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Olha que sujeito maligno. Então as pessoas vinham ao rei para resolver um problema, ele se antecipava com uma falsa bajulação, com o coração cheio de malignidade. E tem pessoas que gostam de ouvir elogios, né? Tem pessoas que gostam de ter o ego massageado por esses elogios, e Absalão então ganhava, conquistava o coração dessa pessoa. É lógico que nós temos também que entender que Absalão só conseguiu ganhar território porque Davi estava cometendo falhas. Já envolvido pelo seu pecado, Davi cometeu falhas que deu espaço territorial para Absalão. Então, isso aqui também foi uma das consequências por causa do envolvimento, devido ao envolvimento de Davi com uma vida de pecados. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Olha, parece um candidato populista, não é verdade? Parece um candidato político populista, aquele que vai resolver todos os problemas. Por que ele não leva a solução para o pai, então? Por que ele não ladeia o pai para solucionar esses problemas? Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, que era algo que o filho do rei tinha, as pessoas reverenciavam o filho do rei, se inclinavam diante dele, o que Absalão fazia? Ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. Ou seja, Absalão era um mauricinho que gostava de ser reverenciado, mas ele era também hipócrita. A pessoa ia se curvar, ele: não, o que é isso? Se levante. Eu sou um homem assim como você também, estou aqui para te servir. Em Minas Gerais a gente chama que é aquele lero-lero, aquele 7-1 tremendo, né? De engano, que persuade muitas pessoas. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. É lógico que estes homens que tinham o coração, a grande maioria deles, alguns eram enganados mesmo, mas a grande maioria que também eram também bajuladores, porque mesmo diante dessa atitude de Absalão, Davi teve diversos homens que se mantiveram fiéis a ele. Isso aqui era gente que gostava de ser bajulado, eram esses crentes de cristal que tem na igreja, sabe? Que gosta de ser bajulado, gosta de mimimi, cheio de coisinha. E aí, Absalão aproveitava-se disso para furtar o coração dessas pessoas. Porque quem tem caráter, quem é crente de verdade, quem tem maturidade, não entrega o seu coração a esses Absalões que surgem pela vida fora. Mas vamos lá, porque senão na lição de hoje a gente fica só na leitura bíblica em classe. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: olha a hipocrisia dele. Engana o pai. Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Ele está indo para Hebrom, para de Hebrom se declarar rei. Ele já tinha os seus bajuladores, a sua patotinha, a sua panelinha, e quando ele estivesse em Hebrom, eles iam gritar que Absalão era rei. Por que Hebrom? Porque foi em Hebrom que Davi foi ungido como rei, reconhecido diante da nação, porque ele foi ungido primeiro dentro da sua casa, na presença dos seus irmãos. Depois foi ungido em Hebrom como rei de Hebrom, e depois foi ungido em Hebrom como rei de todo Israel. Então havia esta ligação política. Olha que Absalão era estrategista, inteligente. Quantas pessoas inteligentes nós temos entre nós, só que usam a inteligência para o mal.
Absalão deveria usar a inteligência para o bem. Absalão sabia que havia essa ligação política de Hebrom com todo Israel. Porque o pai foi ungido em Hebrom como rei de Hebrom, reinou 7 anos em Hebrom. Depois o pai foi ungido em Hebrom como rei de todo Israel, reinou 33 anos como rei de todo Israel. E ele fala com o pai: eu quero ir para Hebrom, permita-me ir para Hebrom, porque eu quero pagar um voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesus, olha o que ele diz, na Síria, votou o teu servo um voto dizendo. Ele sabia que Davi, pela comunhão que tinha com Deus, ia permitir que ele fosse, se fosse para pagar um voto ao Senhor. Então votou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Ele está dizendo: aquele tempo que eu matei o meu irmão e morei na Síria, eu disse que se o Senhor me levasse de volta, eu iria pagar o meu voto. Hipócrita, hipócrita. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E ele ainda chega em Hebrom com a autorização do pai. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Ele quer começar como o pai começou, só que ele não passa pelo caminho que o pai passou. Eu aprendi com a irmã Maria Josina, que foi diretora pedagógica da Escola Bíblica Permanente Sião, onde eu comecei a minha vida como professor de curso teológico. Ela dizia assim: quer chegar onde eu cheguei? Passe por onde eu passei. Ele queria começar como o pai começou, mas sem passar pelo caminho que o pai passou. Não dá certo, não dá certo. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade. Nós temos que pedir discernimento a Deus para nós discernirmos, porque às vezes pela simplicidade nós vamos seguir um líder falso. Porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Ele está fazendo tudo às ocultas, enganando todo mundo, pagando de boa gente, mas na verdade ele está traindo o pai e traindo a nação. Então veio um mensageiro a Davi. Sempre tem um mensageiro, sempre tem um que vai fazer com que a coisa venha à tona, dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi e todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos depressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Ou seja, o pai conhecia o potencial cruel que Absalão tinha. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. Ainda bem que sempre tem gente fiel, meus irmãos. Sempre tem gente fiel, gente que está disposta a morrer. Os homens de Davi dizem: nós estamos aqui para tudo quanto o nosso rei determinar. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam no lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado,
como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Davi não estava sozinho. Não obstante os seus pecados, não obstante as suas falhas, o povo conhecia o coração deste homem. O povo conhecia a sinceridade de Davi. O povo conhecia que Davi era um rei que servia ao povo. O povo conhecia que Davi era o homem que valorizou aqueles proscritos sociais lá na caverna de Adulão. Davi era um homem que deu uma razão de viver para cada homem na nação de Israel. Nós precisamos ser esses líderes. Líderes que promovam bem-estar nas pessoas. Líderes que produzam crescimento nas pessoas. Sabe por quê, meus irmãos, nós precisamos ser esses líderes? Porque se nós formos esses líderes que foquem em pessoas, nós estamos precisando urgentemente de uma liderança que vise em pessoas. Não uma liderança que vise patrimônio, não uma liderança que vise receita financeira. Pastor, mas a gente não precisa do patrimônio e da receita financeira? Precisamos. Mas quem é que produz um patrimônio? Quem é que produz a receita financeira? Pessoas. Eu já citei aqui um amigo, pastor Rogério Barreto, eu ouvi essa frase dele. Quando Deus quer nos abençoar, Deus não nos dá coisas, Deus nos dá pessoas. Nós precisamos de uma igreja que valorize pessoas, uma igreja que acredite em pessoas, uma igreja que valorize os seus obreiros, que valorize os seus pastores. Precisamos de uma liderança que queira estar perto dos necessitados. Precisamos de líderes que não queiram ao seu lado somente os mais ricos da igreja, para sustentar os seus luxos, para sustentar aquilo que não promove o reino de Deus. Precisamos de gente íntegra, de gente sincera, de gente que ame gente, de gente que valorize as pessoas, de gente que atente para os problemas das pessoas. Existem pessoas adoecidas no nosso meio, existem pessoas depressivas no nosso meio, existem crentes que estão tirando a sua própria vida porque não estão sendo valorizados como pessoas. Nós estamos querendo formar muitos cidadãos para os céus e esquecemos que ainda estamos na terra. E enquanto estamos na terra, precisamos investir em pessoas. E invista em pessoas, acredite em pessoas, valorize pessoas, ame pessoas, conviva com pessoas, se envolva com pessoas, solucione problemas de pessoas, seja fiel às pessoas e as pessoas estarão fiéis ao teu lado. Davi está agora fugindo de Absalão, fugindo do filho, sabe do potencial letal que Absalão tem. Sabe que Absalão é mau, conhece o caráter de Absalão, sabe que Absalão está enganando o povo, sabe que Absalão quer usurpar o trono, ele sabe de tudo isso, mas ele tem gente fiel ao seu lado, que diz, nós estamos com o Senhor. Davi diz, fujam todos, mas os homens dizem, nós estamos ao seu lado, para fazer tudo quanto o Senhor nos determinar. Que Deus permita ao nosso lado somente esse tipo de gente. Gente sincera, gente que queira estar ao nosso lado, não só nos momentos bons, não só nos momentos de glória, de mídia, não. Gente que queira estar ao nosso lado nas madrugadas. Gente que queira estar ao nosso lado para colher as nossas lágrimas solitárias. Se você é líder e está me ouvindo, tome cuidado com os bajuladores, porque os bajuladores têm o mesmo espírito de Absalão. É gente que te estende a mão se você vai reverenciá-lo. É gente que te abraça dizendo que gostaria de fazer isso ou fazer aquilo para te ajudar, mas não é gente sincera. É gente de bajulação falsa, gente perniciosa, que vende a alma para o diabo para conseguir chegar onde quer. Então tenhamos cuidado com os bajuladores, porque os bajuladores que te bajulam hoje serão os primeiros a te traírem amanhã. Mas aqueles que têm coragem de estar ao seu lado para te ser sincero, mesmo falando as palavras mais duras que você já ouviu nos momentos das suas falhas, são aqueles que estarão ao seu lado para te dar também livramento nos momentos em que os maiores inimigos chegarem para tentar te derrotar. Então, que a graça de Deus esteja sobre nós e que Deus nos dê pessoas fiéis e sinceras, amigos de verdade ao nosso lado, para todos os momentos da nossa vida. Vamos aos comentários da nossa lição de forma breve, não é? Você vai perceber que ao comentar a leitura bíblica em classe, eu já passei pelos comentários de toda a lição, o nosso tempo de aula está se esgotando, mas vamos passar pelos comentários da lição e você vai perceber que nós já
cumprimos esse nosso objetivo aqui a partir dos comentários da leitura bíblica em classe. Vamos aos comentários da nossa lição. Nosso primeiro ponto, o pastor Osiel trata sobre Absalão e ele faz uma descrição de Absalão. O nome de Absalão, eu fiz questão de escrever isso aqui, porque esse aqui é um paradoxo com o caráter dele, né? O nome Absalão significa pai, o pai é da paz. E se tem uma coisa que Absalão não era, é da paz. Claro que quem deu o nome a ele foi Davi, o seu pai. Então era o desejo de Davi para Absalão, como é o desejo de todo pai para um filho, que ele realmente seja da paz. Absalão era o filho predileto de Davi. Como eu disse no início da nossa aula, eu imagino uma amargura da alma de Davi ao ter que enfrentar Absalão, o seu filho predileto. A biografia de Absalão, na biografia, há muitos detalhes sobre o homem, em especial quanto à beleza física, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual. Então, Absalão é ovacionado pela sua forma física, pela sua aparência. Tem um livro que eu gosto de citar, eu já me referi a esse livro em aulas anteriores, mas eu quero citá-lo novamente. Esqueci o nome do autor, o livro chama Muito Carisma, Pouco Caráter. O autor trata de líderes como Absalão, líderes que são carismáticos, que envolvem as pessoas, que conseguem agregar pessoas ao seu lado, tem muito carisma, mas não tem caráter ou tem pouco caráter. É melhor ter caráter do que ter carisma. É lógico que o líder precisa ter carisma para agregar pessoas, mas é melhor ter caráter do que ter carisma. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Em que consistia a causa da revolta de Absalão? O comentarista vai nos colocar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu em sua família, por causa das consequências do seu pecado. Absalão teve que fugir e ficar 3 anos fora, depois que matou o seu irmão, que violentou Tamar, seu irmão Aminon, que violentou a sua irmã Tamar. Ele fugiu, ficou 3 anos fora. Quando ele volta, Davi, em vez de resolver a causa, em vez de resolver o problema, conversar com o filho, Davi ficou 2 anos sem conversar com o filho. E isto gerou uma revolta no coração de Absalão. Uma coisa que nós precisamos aprender e que é muito importante na nossa vida, todas as nossas atitudes refletem na nossa família. Principalmente nós, como pais de família, mãe de família, nós precisamos ter cuidado, porque todas as nossas atitudes refletem na nossa família. Então, a atitude de Davi refletiu na família, a revolta de Absalão estava ligada ao fato de Davi não resolver o problema. Por que Davi não chamou o rapaz? Por que Davi não conversou com ele? Por que Davi não puniu o rapaz, se fosse o caso, para que ele entendesse o peso do seu erro, mas ele simplesmente ficou sem conversar. O silêncio produz no coração do outro aquilo que nós não imaginávamos que poderia surgir. Então é melhor conversar, resolver os problemas. Segundo ponto, a revolta de Absalão. Primeiro parágrafo, a fraqueza do reinado de Davi. E o nosso comentarista vai nos colocar que, ao ocultar o seu problema, Davi, ao ocultar o seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritualmente quanto publicamente. Ele não mais estava julgando as causas como deveria, os problemas do reino se acumularam, foram se avolumando, aumentando e produziram grande insatisfação do povo. Como nós já falamos aqui durante os comentários da leitura bíblica em classe, Davi foi envolvido pelo pecado e ele não tinha olhos para mais nada. Segundo parágrafo deste segundo ponto, o Absalão político, e nós temos aqui, o nosso comentarista coloca de forma muito própria que de duas maneiras, Absalão procura impressionar o povo. A primeira maneira foi se exibindo com carros e cavalos e homens que corriam diante dele. Como nós já falamos aqui, isso era comum aos príncipes daquela época. E a segunda,
com a lisonja, né, com elogios falsos. Então, Absalão demonstra aqui que ele é um aparecido, um exibido, e Absalão demonstra aqui que ele é falso, mentiroso, falsas lisonjas. E eu sempre fico muito com o pé atrás com esse tipo de gente que vem abraçando a gente demais, gente que... É lógico que se são pessoas que já são amigas, que conquistaram esse lugar no coração da gente, e são pessoas também que falam a verdade no momento que a gente falha, é diferente. Mas gente cheio de bajulação, tenha cuidado com esse tipo de gente. Absalão político, Absalão politicamente, ele agia da seguinte maneira. Primeiro, Absalão demonstrava espírito de grandeza. Absalão exercia uma função que não era sua, ele queria julgar as pessoas. Absalão fazia falsa bajulação. Absalão tinha uma falsa humildade. Absalão tinha ainda uma falsa humildade. Então, politicamente, essas eram as ações de Absalão. Demonstrava espírito de grandeza. Deixa eu abrir o texto para ficar melhor para você ver aqui no nosso monitor. Demonstrava espírito de grandeza, ou seja, era arrogante, exercia uma função que não era dele. Ele se adiantava aos juízes para tentar julgar as pessoas. Ele tinha uma falsa bajulação. Tinha uma falsa bajulação. Absalão também tinha uma falsa humildade. E tudo que ele fazia não passava de dissimulação. Então, este era Absalão, dissimulado, falso. Tudo que ele fazia não passava de dissimulação. Ele tinha falsa devoção a Deus, porque dizia que ia pagar votos e era um mentiroso. Ele tinha uma habilidade em ser sagaz. Era aquele homem que com as suas palavras ele envolvia as pessoas, mas não tinha integridade no seu coração. Proclamando-se rei. Quando Absalão proclama-se rei? Porque em Hebrom, nós já tratamos aqui na leitura bíblica, ao explicar a leitura bíblica em classe, que em Hebrom, porque Hebrom tinha uma ligação muito forte politicamente com Israel, porque lá Davi foi ungido rei de Hebrom e depois rei de todo Israel, e a lealdade dos servos de Davi, nós já tratamos sobre isso aqui também, porque eles ficaram ao lado de Davi. Como eu te disse, ao fazer a explanação da leitura bíblica em classe, nós tratamos disso. A morte de Absalão é o terceiro ponto. E o comentarista vai tratar aqui sobre o coração de Davi como pai. Davi pediu que tratassem o jovem com brandura, mas os homens de Davi não fariam isso, de forma alguma. Então o coração do pai estava quebrantado, como eu disse também na leitura, na explanação da leitura bíblica em classe, 3 companhias foram montadas para lutar contra Absalão. Uma estava sob a liderança de Joabe, a outra sob a liderança de Abisai e a última sob a liderança de Itai. E foi a companhia que estava sob a liderança de Joabe. Joabe brigou com o rapaz que encontrou Absalão pendurado pelos cabelos e não o matou. E ele disse, eu não matei porque o rei pediu para não matar, para tratar o rei, para tratar o rapaz com brandura. Mas Joabe não perdoou. 2 coisas importantes também devem ser entendidas aqui. A primeira coisa é o valor que o povo via em Davi, mesmo tendo Davi pecado, o povo via um valor muito grande em Davi. E a segunda é que o povo queria evitar que o próprio pai tivesse que confrontar com o filho, ao não permitir que Davi fosse à batalha. E o último ponto, o preço da rebelião de Absalão. Perceba que Absalão juntou um exército grande. 20.000 homens de Absalão foram abatidos. Mas ele pagou o preço com a sua própria vida, porque este é realmente o preço daquele que se rebela. Então nós aprendemos na lição de hoje que precisamos ter cuidado com os Absalões que surgem por aí.
E precisamos guardar a nossa vida e o nosso coração para que o mesmo espírito que esteve sobre Absalão não se apodere da nossa vida, porque ele ainda hoje está ao redor ou ao derredor de muitos crentes, principalmente de muitos obreiros, buscando uma oportunidade para germinar no coração de algumas pessoas a semente da revolta, da rebelião. Mas que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que a graça de Deus venha sobre a nossa vida. Até a semana que vem, em nome de Jesus, nós estaremos estudando a nossa última lição, onde vamos tratar sobre a velhice de Davi. Eu te espero aqui na Academia de Pregadores, porque aqui estamos juntos para promover o reino de Deus. Deus te abençoe e um grande abraço. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.